Meus irmãos, graça e paz, tudo bom? Vamos seguir então nossa leitura. Lembrando que eu estou lendo aqui pausadamente, justamente para que nós possamos mais uma vez experimentar que toda a escritura ela é inspirada para nos ensinar, tá bom? Não quer dizer que a cura de um cego, o que pode me ensinar? Eu não sou cego, mas você já percebeu que dá para nós tirarmos muitos ensinamentos aqui, com os ensinamentos de Jesus, com as perguntas dos discípulos, tá bom? Vamos seguir então o que nós estávamos fazendo aqui. Nós paramos no versículo de número 7, lembrando, se você puder, curtir, comentar e compartilhar, vai me ajudar, beleza? Nós vamos ler aqui o versículo de número 8. O versículo de número 8 diz assim, olha, agora muda o ponto aqui, ó. Os seus vizinhos, tá? Começam então a entrar na história. O que nós temos então? Os seus vizinhos. Os seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram, não é este mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-as nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me, agora vejo. Eles lhe perguntaram, onde está esse homem? Não sei, disse ele. Então veja que interessante o que nós temos aqui. Nós temos aqui esse homem, ele participa dessa história e o que ele diz? Olha, alguém olhou para mim algum dia. Por que é interessante ele dizer isso? Porque alguém fala assim, olha, não é esse homem que ficava ali mendigando, tá? Sentado, pedindo esmola. Alguns afirmavam que era ele, alguns. Mas outros diziam, não, se parece com ele. Então quer dizer que muitas pessoas, não quer dizer que todas, muitas pessoas olhavam para esse homem, mas não ao ponto de, nesse momento, ter certeza que é ele. Alguns, inclusive, pensavam, não, parece com ele, mas não é ele. Ou seja, não conheciam a ponto de falar, é ele. O que esse pedaço aqui de texto está dizendo é, esse homem, ele diz, sou eu mesmo. E o que ele está mostrando? Alguém olhou para mim. No momento da vida em que eu estava, alguém olhou para mim. Tá bom? O que você vai descobrir sobre esse homem, então, é que ele vivia pedindo esmolas, ele era discriminado, ele era popular, porque alguns, ou seus vizinhos, ficaram perguntando, olha, não é ele que ficava ali? Né? Os vizinhos ali pode ser entendido como ali, os que ficavam à sua volta, que viam, tá? Participavam ali, não necessariamente vizinhos da sua casa, tá? Eles simplesmente, você vê que eles falavam, olha, aquele homem, quer dizer que esse homem, ele tinha uma certa popularidade, ou seja, as pessoas ouviam, tá? E como viam ele ficava geralmente sentado. Se ele ficava sentado, grande chance dele sempre ficar no mesmo local ou sempre ali na mesma região, tá? Então eles inclusive falam assim, não, esse homem não é aquele que ficava sentado? Ou seja, se ele ficava sentado, né? Ele ficava, costumava ficar sentado, quer dizer que naquele momento ali, ele não estava mais. E se eles olhassem para aquele ponto que ele costumava ficar sentado, ele está vazio. Ok? O que esse homem vai nos ensinar também é que ele chegou a um determinado momento da sua vida que ele teve uma grande experiência com Deus. Jesus o curou. Tanto que eles perguntam, olha, é ele? O outro fala, não é ele. E ele fala, sou eu mesmo. Eu mesmo passei por essa experiência. Isso é bom. Isso é bom. Veja que, quando alguns, por exemplo, olham para a minha e para a sua vida, geralmente eles vão perguntar, é aquela mesma Maria que vivia daquela forma, aquela vida louca? É mesmo aquele João, aquele José que vivia nos vícios, que brigava com a mulher? É mesmo ele? Alguns vão dizer, é ele mesmo. Outros vão dizer, não, parece que é, mas não é. Ou até vão dizer, talvez ele esteja enganando, né? Assim como eles olhavam para Paulo, por exemplo, para Saulo e desconfiavam.
Quem é que tem que dizer, eu tive essa experiência com Deus? É eu mesmo? Quem? O José, a Maria, o João, eu e você. Nós precisamos dizer, sou eu mesmo. Ah, no passado, por exemplo, eu tinha meu apelido, eu tinha minha vida, a minha forma de viver. E aí, quando perguntam, mas você parou mesmo de fazer todas aquelas coisas que você fazia? Aí eu digo, sou eu mesmo, eu parei mesmo. Eu era aquela pessoa, agora sou outra pessoa. Sou eu mesmo que passei por essa experiência. Isso é importante porque isso mostra que esse homem passa a ser um testemunho vivo do milagre de Deus. Tá bom? Outra coisa que você vai ver, outras pessoas que participam, são os seus vizinhos, tá bom? Os judeus, tá? Da sua época. Você vai perceber que alguns, então, como ele ficava sentado mendigando, pedindo esmolas, muitas dessas pessoas, seus vizinhos, também lhe davam esmola. Aqui não está dizendo, mas como eles costumavam ver ele ali, com certeza muitas pessoas o ajudaram. Muitas pessoas também lhe discriminavam. Lembra da pergunta dos discípulos aqui? Considerava ele pecador. Outra coisa que nós vamos perceber é que ele foi um certo ponto de dúvida. É ele, não é ele? Quem é? Tá bom? Mas os que tinham mais atenção e percebiam, tinham um pouco mais de empatia, conseguiram perceber que era ele. Tá bom? Outros falavam não, apenas se parece com ele. Contudo, que nós vamos perceber aqui que essas pessoas fazendo esse questionamento, eles estão fazendo o quê? Investigação. Eles agora são investigadores de milagres, tá bom? E quando ele, por exemplo, diz aqui, olha, no versículo 9, por exemplo, alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele. Porque ele não enxergava. O que nós podemos dizer aqui? Jesus deu essa experiência para ele, Jesus criou algo que ele não tinha, ele criou, tá? Ele deu algo que ele não tinha visão. Jesus não restaurou a visão dele, Jesus deu algo que ele nunca teve, ele era cego de nascença, tá bom? É interessante que esse homem aqui, ele viveu algo, não que ele ouviu falar, ele não ouviu falar de que Jesus curou alguém, ele viveu essa experiência, ele diz, sou eu mesmo, tá bom? Agora tem um porém que talvez você não perceba aqui, toda essa investigação, e ainda nós não vimos isso aqui, acontece esse questionamento porque Jesus ele curou no sábado, tá? Aqui ainda nós não vimos, mas ao motivo que nós estamos lendo, você vai ver. Então toda essa pergunta aqui não é por causa do bem-estar do cego, é por causa do sábado. Porque não podia fazer lama no sábado, não podia fazer barro no sábado, não podia curar no sábado. Tá bom? Então toda a discussão daqui para frente agora é por causa do sábado, não necessariamente do cego. Eles querem comprovar que Jesus é mentiroso ou que Jesus ele quebrou o sábado, tá ok? Porque às vezes você vai pensar assim, então eles estavam preocupados, toda essa pergunta aqui, não. Lembra a mulher adúltera? Todo aquele questionamento, aquela preocupação com a lei, não era por causa da mulher, era por causa da lei, era por causa da interpretação deles da lei, beleza? Outra coisa que você vai ver aqui, ele fala novamente, o homem, aqui ó, ele fala novamente, eles perguntam como seus olhos foram abertos, ou como seus olhos foram abertos, eles interrogaram. O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar em Siloé. Fui lá, lavei e voltei vendo. Então o que você vai ver aqui é que o homem, ele foi formado do pó da terra, do barro, e aqui novamente nós tocamos nesse assunto, barro sendo feito e tocando nos olhos desse homem, tá bom? Isso mostra esse contato, tá, que o homem tem com a natureza, tá? Essa proximidade que o homem tem com a natureza. Outra coisa que você vai perceber é que Jesus misturou com saliva e colocou nos meus olhos, Jesus tocou nesse homem, tem contato com ele. Diferente dos discípulos que pensavam que ele tinha pecado, maldição, tá? Ou costumeiramente as pessoas, Jesus ele logo toca nesse homem. Tá? Isso mostra então que Jesus ele não tinha nojo dele, não tinha preconceito com ele, Jesus ele tinha empatia com esse homem, misericórdia.
tá bom? E quando Jesus faz isso aqui, ele não faz isso aqui pensando se vai dar certo ou não. Ele tem certeza, ele fala, vai lá lavar, você vai ser curado, tá bom? Ele não pensa que isso aqui vai dar certo ou vai dar errado, ele sabia que ia dar certo, tá bom? Outra coisa que você vai perceber aqui é que ele conheceu a melhor pessoa da sua vida aqui, ó, o homem chamado Jesus, tá? Então, ele conheceu a melhor pessoa da sua vida, tá? Outra coisa que você vai perceber aqui é que essas pessoas, esse homem aqui, ele ouve a mensagem, obedece e vai. Eu já falei isso aqui. Mas olha que interessante, esses dias eu estava vendo um exemplo de uma pessoa que estava recebendo uma profecia, tá? Eu creio em profecia, tá bom? Só que a pessoa logo pegou o telefone para poder gravar o que estava sendo dito na profecia. Aí muitas pessoas dizem, não, é para a pessoa não esquecer nenhum detalhe da profecia, nenhum detalhe da palavra de Deus. Veja bem, quando Deus fala, não tem como você esquecer. Ah, mas os detalhes... Não, a mensagem de Deus ela é clara. Você não precisa nem gravar isso num gravador para ficar ouvindo depois. Tá bom? Não misture as coisas. Por que eu estou dizendo aqui? Porque Jesus, ele diz, vai lá. Ele poderia lavar no tanque mais próximo, no lugar mais próximo que tivesse, no vasilhame mais próximo. Mas Jesus fala onde? Em Siloé. Ele foi e lavou. Tá bom? Então você precisa entender que, se é Deus falando, você não vai esquecer. Você não precisa. Se você fazer diferente, você está desobedecendo. Ok? A obediência desse homem fez ele viver um grande milagre. Tá? Agora a pergunta é, onde está esse homem? Isso é importante também, por quê? Depois que Jesus ele é ressurreto, tá? Depois que Jesus ele vai assunto aos céus, havia uma discussão, por exemplo, se Jesus ele veio em carne ou não. Tá ok? Se Jesus ele veio em carne ou não. Essa discussão ela era muito forte na igreja, no início da igreja. Aqui você vê então que eles viam Jesus como um homem. Aqui você vê que Jesus toca, olha lá, colocou nos meus olhos, tá? Jesus tocou, ou seja, não era um ser espiritual andando na terra, era homem. E talvez você pense assim, mas bobeira pensar nisso. Era a principal discussão na igreja primitiva. Leia a carta, por exemplo, de 1 João, por exemplo, 2ª, 3ª, você vai ver que os agnósticos, eles tinham essa preocupação de desconsiderar que Jesus veio em carne, tá bom? Vamos lá então, o que nós podemos aprender aqui? Já passei um pouco do meu prazo, mas o que nós podemos aprender aqui? As pessoas, novamente aqui, eles estão interrogando, tá bom? Interrogando, perguntando, uns prestam mais atenção, outros menos atenção aos necessitados. Jesus, ele presta total atenção aos necessitados, ok? Esse homem, quando ele diz sou eu mesmo, ele está sendo testemunha do que Deus fez na vida dele. Isso é um convite para mim, para você também ser testemunhas do que Deus fez em nossa vida, tá bom? Sem medo, sem vergonha, ok? Outra coisa que nós podemos aprender aqui é que esse homem, ele fala que Jesus tocou, que Jesus falou, ele lembra exatamente o que Jesus disse. Então, quando Deus ele estiver falando algo contigo, não se preocupe, você não vai esquecer, tá? Quando é da carne, talvez você esqueça, mas quando é Deus falando, você não vai esquecer. A não ser que você seja uma pessoa muito desobediente, irresponsável, e você vai esquecer. Não precisa colocar no gravador, tá ok? Mas aqui você vê que esse homem fala detalhadamente o que aconteceu. Novamente, ele vai explicar o que aconteceu para as pessoas e vai explicar de novo, tá bom? Nós vamos ler somente até aqui, já finalizamos então do 8 ao 12, tá? E ele termina perguntando onde está esse homem, ele diz, não sei, disse ele, tá ok? Deus abençoe sua vida, lembrando, se você puder, curta, comenta e se inscreva. Grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.